que o governo dos Estados Unidos sancionou 2 brasileiros e 3 empresas daqui por uma suposta relação com o primeiro comando da capital. Essa foi a primeira vez que o governo Trump fez uma sanção no país por uma possível relação com o PCC, depois de enquadrar a facção como grupo terrorista. E hoje a coluna Andresa Matais trouxe informações que apontam que uma dessas empresas sancionadas pode ter envolvimento com a rede de lavagem de dinheiro usada por Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Isso abrange uma cifra milionária. Eu estou ao vivo com o repórter André Chaldres, que tem os detalhes. Chaldres, muito boa tarde. Tem várias questões aí relevantes, né? Que firma é essa? Qual empresa que foi sancionada? E o que é que pode ter envolvido aí com esse careca do INSS que a gente fala tanto há tanto tempo? Olá, Rafael, tudo bom? Pois é, o careca do INSS que andava meio sumido, né? Andava um pouco fora do nosso noticiário aqui por causa do Master, por causa das outras coisas que foram acontecendo no país, também pelo fim da CPMI do INSS, e agora ele volta aí nessa sanção das empresas pelo governo dos Estados Unidos. Uma das empresas que foi sancionada, Rafael, chama-se Victory Trading. É uma empresa que trabalha com criptoativos, né, negocia criptomoedas, e essa empresa ela recebeu 514 milhões de reais de uma outra firma chamada Wave Intermediações. Agora, o que acontece, Rafael? Essa Wave Intermediações é uma das firmas centrais da rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Um dos principais achados da CPMI e que não foi, eu acho, não foi dada devida importância na época, é o fato de que o careca, o Antônio Carlos Camilo Antunes, ele usava uma rede de empresas com mais de 40 CNPJs para poder lavar dinheiro. E o que é lavar dinheiro? É você pegar um dinheiro de origem ilícita, um dinheiro de fruto de crime, e dar uma aparência de legalidade para esse dinheiro para você poder usar ele na economia formal. Então, o careca ele era um dos usuários dessa rede de CNPJs aí, mais de 40 empresas, que movimentou 39 bilhões de reais, segundo a CPMI do INSS. Ou seja, é um mega esquema de lavagem, não é uma coisa que era só do careca, não era uma coisa que era só ele que usava, não, era muita gente que usava essa rede de firmas. E aí todas elas tinham algumas características em comum, Rafael. Todas elas estavam, por exemplo, no nome de um motoboy, no nome de uma pessoa que fazia uma atividade como autônomo ou que era feirante, pessoas que evidentemente não tinham a renda para ser donos de empresas avaliadas em centenas de milhões de reais. Todas elas tinham indícios de ser de fachada, todas elas não tinham uma boa explicação para o volume de recursos que movimentavam e, ao que tudo indica, elas eram sim usadas para lavagem de dinheiro. Então, essa Victory Trading é uma dessas empresas que integra esse grupo aí, que no relatório da CPMI do INSS eles chamam de rede ARPAR. Eles chamam de rede ARPAR porque a ARPAR era uma das empresas ligada ao careca que estava dentro dessa rede de lavagem. Bom, a Victory ela já tinha sido citada antes num caso relacionado ao Corinthians, que era o caso de desvio de dinheiro do patrocínio da VaideBet para o Corinthians. E aí já aparece também a Wave Intermediação dentro desse contexto, né? A Wave repassando ali uma quantia muito menor do que esses 514 milhões para a Victory repassava para uma terceira e aí o dinheiro sumia. Então o dinheiro saía do contrato, ia para uma primeira empresa, ia para a Wave, ia para a Victory, ia para uma última empresa supostamente da área de patrocínio esportivo e depois sumia o rastro. Foi essa cadeia de circulação do dinheiro no caso da VaideBet. Então, o que a gente mostra na coluna é que, na verdade, a relação da Wave com a Victory, do Victor Shimada, né, ela é muito maior, muito mais ampla do que só a questão da VaideBet do Corinthians. O valor, inclusive, muitas vezes ordens de magnitude maior, porque a gente está falando de 514 milhões de reais. Né? Tem uma outra coisa também que aparece, agora não no relatório da CPMI, mas num dos RIFs que foi encaminhado pelo COAF para a CPMI do INSS sobre essa firma, que é o seguinte, a Victory ela era acessada, as contas bancárias dela eram acessadas por meio do mesmo dispositivo
que era usada para controlar outras empresas dessa rede de lavagem. Uma dessas empresas era a ACX-ITC, que chama. A ACX-ITC é uma empresa supostamente de informática, que na verdade estava no nome de um laranja, Rafael. Então, assim, é uma série de indícios que aponta para o fato dessa empresa ser assim, um dispositivo, né, de lavagem de dinheiro. A gente pode dizer, então, que a CPMI poderia ter avançado mais no sentido dessa empresa agora que ela aparece aí como sancionada pelo governo dos Estados Unidos? Porque você traz na matéria de que não foi conseguido pela CPMI quebrar o sigilo da Victory, né? A Victory em específico não foi quebrado o sigilo dela. A CPMI, vamos lembrar, houve uma intenção de continuar com os trabalhos da CPMI, prorrogar os trabalhos, mas essa prorrogação foi derrotada pelo governo. O governo Lula conseguiu acabar com a CPMI, né? Inclusive terminou sem a aprovação do relatório final, o relatório do deputado Alfredo Gaspar. Teve toda aquela polêmica no final da CPMI, enfim, e terminou sem a aprovação do relatório. Então, infelizmente, a CPMI não conseguiu avançar mais ainda nessa questão da rede de lavagem. Eu acho que se você fosse puxando o fio, Rafael, até o fim dessa questão da Victory, da Wave Intermediações, da ACX-ITC e da própria Arpar, você ia chegar, por exemplo, no caso do Master, você ia chegar, eventualmente, no pessoal do PCC e em vários outros grupos aí que fazem atividade criminosa no Brasil, porque o crime de lavagem ele tem uma característica que ele é o lugar onde confluem todas as atividades criminosas, né? Porque você não é raro você ter um mesmo dispositivo de lavagem que é usado por uma pessoa que tem roubo de carro, outro que faz tráfico de drogas. Todos os crimes desaguam na lavagem. É o famoso follow the money, siga o dinheiro de Watergate, que pode ser usado em vários casos, principalmente quando envolve lavagem de dinheiro. André Chaldes, muito obrigado por participando novamente aqui do Agora Metrópolis. Obrigado, sempre um prazer. Olha,